ChatGPT de uma forma bem vaga, eu coloco um prompt, né? Uma ação para ele. Me ajuda a entender quais épocas do ano são vendidos mais pastel na cidade de São Paulo, por exemplo. Ele vai pegar uma informação muito aleatória, muito genérica e vai me trazer. Ele não vai falar não sei, né? Sim. Ele tem essa questão de falar não sei. Ele cria... Você pode treinar, na verdade treinar não, você colocar nas configurações dele para pedir que quando ele não tem a informação, ele fala, eu não tenho acesso à informação. Você pode até personalizar isso. Daí, porque eu percebo que ele vai gerando assim, conforme você vai mandando, ele vai gerando. Ele é... Salve, salve, pasteleiros e pastelovers, eu sou Danilo Agonilha e esse é o podcast Guia do Pasteleiro. Voltando agora com a terceira temporada, depois de algum tempo offline, a gente voltou a retomar esse projeto que tem feito muito sucesso e há muitos pedidos de vocês aí, a gente dá esse start novamente. Hoje vou tratar de um tema que está presente em praticamente todas as rodas de conversa, com amigos, com familiares, com empresários, que é a inteligência artificial. Mas não é aquele papo de robô saindo fazendo pastel sozinho, não. Por enquanto, não, né? Para fazer esse bate-papo, eu trouxe e recebo aqui um especialista que eu conheci nesses eventos, nessas andanças do segmento do pastel, que é o Marcelo Varejo. Marcelão, Valeu. Obrigado pela participação, pela agradeço. presença, pelo seu tempo aqui, tá bom? Pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Antes, então, de começar esse bate-papo, fazer um breve agradecimento aqui às empresas que apoiam esse projeto, que acreditam nesse projeto e valorizam a importância de levar conhecimento, levar conteúdo a você, pasteleiro, por todo esse Brasil aí. Primeiro, a idealizadora desse projeto, a Favorix, especializada e fabricante de massa para pastel, que distribui para todo o Brasil. Nossos parceiros, a Toshiro, fabricante de máquinas para massas frescas e pastéis. Nova Inox Fritadeiras. Se você tem o sonho de ter uma fritadeira profissional na sua pastelaria, chama os caras, fala com o João lá que ele vai te dar um baita de um suporte, tenho certeza disso. E agora nossos novos parceiros aqui, a Maker Filmer, ajudando o seu empreendimento a ganhar autoridade, presença digital e respeito no mercado. Pessoal especializado em marketing, fala com o Pedro, meu parceiro. E a Colibri, o maior sistema de gestão para restaurantes, pastelarias e bares do Brasil. Dado então esses primeiros recados aqui iniciais, a gente vai começar então nosso bate-papo com esse tema que eu sou muito fã, adoro. Participei inclusive da palestra sua lá no evento dos pasteleiros, né? E Marcelão, só para contextualizar aqui, conta para mim como que você veio parar nesse meio de inteligência artificial. Conta um pouquinho da sua história, resumidamente, para a galera te conhecer aí. Então, Danilo, eu venho... Meu background de formação é tecnologia, né? Eu vim desde 2001, eu fiz o meu primeiro curso técnico. Então, eu fiz gestão de tecnologia da informação. Então, já trabalhei com programação, enfim, com um monte de coisa, mas eu vi que meu lugar não era sentado programando. Não consegui me adaptar com isso, assim. Certo. Gosto muito de gente, gosto de estar conversando com as pessoas. E aí, abri a empresa, entre aqueles que eu tenho até hoje, né? Tinha um sócio, agora sou só eu. E eu direcionei muito para o marketing. O digital estava em ascensão, eu fiz a minha pós em marketing e vi. Isso me ajudou muito, porque o marketing é tecnologia hoje, né? Tudo é automação, é ferramenta. Porém, no ano de 2022, eu estava tocando um projeto dentro de uma medtech aqui em São Paulo. Era um projeto de marketing e tecnologia, de automação, e surgiu o ChatGPT. Assim, foi outubro, novembro de 2022, a galera lá toda nerd, né? É até a empresa Nerd Monster, então é só a galera nerd mesmo. E aí surgiu, a gente começou a mexer, começou a trabalhar. Então, logo que saiu a primeira versão lá, o 3.5, lá, aquela pública, a gente começou a mexer e flopava algumas coisas, viajava um pouquinho, né? Delirava bastante. E desde então não parei. E eu vi, assim, ali, o que impactou, que eu falei, cara, isso aqui vai mudar o mundo. Eu falei assim, puxa, eu não sei como, mas isso aqui vai mexer nas raízes da sociedade. E aí comecei a mexer e fui muito para essa linha. Não só de tecnologia, mas também de habilidades que as pessoas têm que ter
para lidar com esse novo momento. Então, resumindo bem a história, a jornada foi essa até chegar à inteligência artificial. Legal. E hoje você, depois de alguns estudos, de muito estudo, tenho certeza, dá palestras, atua pelo Sebrae, roda aí estado de São Paulo, senão o Brasil todo dando palestras, né? Eu sou consultor credenciado no Sebrae, nas áreas de marketing e inteligência artificial, inovação também. Tenho a minha empresa de marketing, que hoje ela voltou mais para a área de IA e tecnologia. Então, hoje eu treino e mentoro gestores, empresários a incorporarem a IA na sua rotina, tornando ela a sua sócia estratégica e a sua funcionária eficiente. Então, ajudando de um lado na tomada de decisão para gerir seu negócio e o outro lado ir atizando processos para ganhar produtividade, lucratividade e ser mais competitivo. Legal. E é isso que a gente quer aprender um pouco com você aqui hoje, né? Ajudar empresários. Primeira coisa que vem à cabeça, isso daí é só para a galera novinha ali, que está com seus 20 e poucos anos, ou a galera que já é mais madura consegue entrar nesse meio de inteligência artificial, lidar bem com essas tecnologias, ou como que é na sua visão aí? O movimento da IA é interessante porque ela foi um pouco na contramão das tecnologias emergentes, nas anteriores, né? Porque sempre os mais novos têm facilidade na adaptação. Né, os mais antigos, né, vamos falar os mais experientes, para não falar mais velhos, senão vão ficar ofendidos com a gente. Apesar que eu estou nesse grupo. Então, eu já sou 40 a mais também, tá tudo certo. Só que eu não tenho cabeça. E aí, o que acontece? Geralmente, os mais novos têm facilidade. A IA está um processo diferente. Por quê? Para interagir com a inteligência artificial, quem tem melhores resultados é quem tem repertório, tem conhecimento de mercado. Porque, basicamente, o que você precisa saber com ela é se comunicar, é escrever. E, né, inicialmente, é claro. Então, não tem uma habilidade, um pré-requisito tão grande de, trabalhar com outras coisas. É saber falar com ela. E, para fazer boas perguntas, eu tenho que ter repertório. Porque se a gente olhar pela forma que nós fomos educados, na escola, o que a gente fez? A gente foi treinado a responder perguntas, não fazer perguntas. Verdade, quem fazia era o professor, que dominava o tema, que domina o tema, ou pelo menos teria que dominar. Então, por que era o professor que fazia perguntas? Porque ele dominava o assunto e tinha repertório. Então, quando você pega a IA hoje e vai interagir, ela é uma ferramenta poderosíssima. Só que a IA generativa, ela está lá. Eu preciso acioná-la de alguma forma, com prompts. E quanto melhor eu interajo, eu extraio dela, né? Melhor eu interajo, melhor conteúdo eu extraio dela. Entendi. Então, isso favorece quem é mais experiente. Tanto que tem um movimento agora acontecendo muito forte das pessoas mais seniors voltando para o mercado. Ou sendo desejadas pelo mercado. Quando você tem habilidades, por exemplo, de criatividade, visão sistêmica, e várias outras habilidades, soft skills, né, de interação humana, a pessoa ela tem um diferencial para lidar com a IA. Principalmente a área de comunicação e pensar de forma disruptiva. Né? Sim. É até interessante ter esse ponto em vista, porque também essas inteligências elas ainda são novas no mercado, querendo ou não, são 3 anos praticamente. Só que também existem respostas que elas trazem ali que não são tão confiáveis, né? Então tem que ter esse respaldo, um pouquinho do seu conhecimento da vida real para ver se está batendo ali as informações antes de você tomar uma decisão, enfim, né? E pensando também em tomada de decisão, na sua visão, como que a inteligência artificial ela consegue ajudar a galera do food service, a galera da pastelaria, que é quem está acompanhando a gente aqui hoje? E também vamos tentar traduzir alguns termos, né? Quando você vai trazendo. Por exemplo, um prompt, né? Que nem você citou agora. Prompt é só a descrição, a pergunta que você vai fazer dentro a interação, né? Só pra gente fazer essa linguagem simples, que eu sei que vai ter muita gente novinha assim, né? E quem está conhecendo essa ferramenta agora. E para não deixar assim bem claro, ó, de forma bem mais clara. Né? Eu até explico, até para ilustrar bem o prompt, e a pessoa entender o que é IA generativo, o que é prompt. Pensa que tem aquele programa Show do Milhão, né? Sim. Que tinha perguntas universitárias. Então, eu costumo dizer que a IA é como se é a pergunta aos universitários. Mas são 3 Einsteins que estão sentados lá, não a galera os universitários mesmo, né? Lá. Então, e o que você faz o prompt é o que você chega lá no ouvido e pergunta para ele, né? Você fala para ele, ó, eu quero isso, é a sua solicitação. Então, o prompt nada mais é o que você comunica. E eu até divido esse prompt em 4 elementos, que é papel, tarefa, contexto e formato. Que é o quê? Como ele vai atuar,
o que você quer, o que tem de parâmetro em volta dele e como você quer que ele exiba esse dado. Certo. Então é interessante porque daí você contextualiza isso na sua mente. E pensando a questão do uso, né, para o food service, eu acho que o principal benefício é, primeiro, a IA tem uma facilidade muito grande de previsibilidade baseado em dados. Então, para você ter uma efetividade no auxílio de gestão, é interessante você ter um histórico, um lastro de dados para ele poder analisar comportamentos padrões, comportamentos padrão, né? Padrões nesses comportamentos. Então, primeira habilidade, por exemplo, você vai controlar histórico, consumo de estoque, consumo de produto, qual pastel vende em tal época, que tipo de pastel tem um menor custo, maior custo. Você pode fazer cruzamentos de dados de forma mais fácil do que antigamente você não conseguiria fazer. E isso ajuda na tomada de decisão. Daí você pode ter outros cenários, marketing, você pode colocar algumas objeções ou algumas dificuldades que você tem e contextualizar para ele te ajudar a criar peças publicitárias, né? Criar comunicações. Finanças pode te ajudar a trabalhar suas finanças. Se tiver um fluxo de caixa, uma DRE, ele pode analisar a saúde da sua empresa. Isso para todas, mas são algo que funciona. Mas o que é interessante disso? Ela tem uma facilidade de fazer esses cruzamentos, mas precisa eu alimentar ela com dados personalizados. Então, quando eu começo a treinar a IA com informações da minha empresa, incluo tudo, ele é fazer uma pesquisa de mercado dos meus concorrentes, onde eu atuo, fornecer informações da sua empresa para ela. Mais embasamento ela tem para te ajudar na tomada de decisão. E é muito isso que eu trabalho nas mentorias com os empresários. É alimentar ela primeiro de informações da sua empresa, inclusive ela opinar em coisas, e aí ela ser um braço direito para que ajude você na tomada de decisão. Imagine, por exemplo, um departamento de RH. Você tem funções na sua empresa. Então, você tem lá o que a gente chama de job description, a descrição do cargo, o que ele faz. Aí você pode perguntar para a IA, você sabe quais habilidades a pessoa precisa para aquilo. E aí você tem um candidato, você pode fazer uma análise de perfil DISC, né, para saber o perfil da pessoa. Você pode, por exemplo, gravar a transcrição da entrevista, subir o currículo, diz que a entrevista e falar para IA analisar se aquela pessoa tem um perfil para aquela vaga. Olha o quanto te ajuda na gestão, né? Então, às vezes, o que acontece? Tem muita coisa que as pessoas não imaginam que pode usar IA para isso. E aí que a gente pensa, o meu papel é mostrar, desmistificar esse uso. Né? Eu já usei IA para escolher roupa para casamento. Você tá brincando? Sério? Que legal. Personal stylist. Tipo, eu chamo de GP. O chat GPT. O Gemini é o Geninho, enfim. Então, assim, ele já me ajudou várias coisas. Então, às vezes eu tenho eu vou ler um livro, eu peço para ele resumir aquele livro antes, porque ele tem acesso a todos os livros, né? Já leu tudo. E aí eu tento já conectar com o que eu tenho feito para eu já ter uma leitura do livro diferente. Eu já sei que elementos ali do livro podem conectar com aquilo que eu estou estudando. Então, a IA tem que ser um potencializador de ser humano. A gente não pode usar a IA como muleta, tem que usar a IA como escada. Então, tudo que pode ajudar o seu negócio a ser potencializado, tudo que tem dado, que você pode fazer previsibilidade, você pode fazer análise e pode gerar alguma coisa, a IA pode te ajudar muito nisso. E sem tirar a importância do papel do humano. Porque é o seu conhecimento do seu segmento, no caso da pastelaria, você traz as suas demandas, você consegue analisar os resultados e falar, inclusive retroalimentar, falar, isso não é muito legal, não funciona, eu já testei uma vez, você não tem uma outra opção disso. É a sua interação com a máquina que vai enriquecendo. Entendi. Não, esse ponto eu acho que é o principal, né? Que nem você falou em você fornecer relatório de vendas. Aí a importância da galera que faz aquela gestão, tem ali no Excel uma planilha, né, de alguns relatórios de vendas. Ou seja, se eu falar assim, por exemplo, o chat GPT de uma forma bem vaga, eu coloco um prompt, né, uma ação para ele. Me ajuda a entender quais épocas do ano são vendidos mais pastel na cidade de São Paulo, por exemplo. Ele vai pegar uma informação muito aleatória, muito genérica e vai me trazer. Ele não vai falar não sei, né? Sim. Ele tem essa questão de falar não sei. Ele cria... Você pode treinar... Na verdade, treinar não. Você colocar nas configurações dele para pedir que quando ele não tem a informação, ele fale, eu não tenho acesso à informação. Você pode até personalizar isso. Daí, porque eu percebo que ele vai gerando assim, conforme você vai mandando, ele vai gerando. Ele é meio treinado, assim, né? Ele é treinado para te dar uma resposta plausível. Certo. Então, ela tem cara de que é certa.
E às vezes você olha e fala assim, não, tem alguma coisa errada. Você fala, mas isso aqui? Daí ele fala, eu me enganei, realmente é isso, você está certo. Então, por isso que é muito importante o humano. Porque a experiência, né? O cara mais vivido ali. O cara vai bater o olho e falar, tem coisa errada aí. Ou não é assim, bem assim, ó, eu já fiz isso e não deu certo. E ao mesmo tempo você falar assim, ó, não também, às vezes nós temos a nossa experiência humana, mas, por exemplo, posso falar, ó, eu já fiz isso e não deu certo. O que será que pode ter dado e o que eu posso fazer, de repente, para essa vez dar certo? Eu fiz isso devia ser resultado. É essa interação, o questionamento, não aceitar a resposta do jeito que vem, mas, ao mesmo tempo, injetar algumas pitadas ali de provocação e até mesmo a personalização. Ele falar assim, ó, haja como um especialista em marketing estratégico para food service. E aí ele vai pensar nos segmentos de food service para ele pensar de forma mais específica. Então, daí ele não pensa de uma forma muito genérica, ele já pensa de uma forma mais fechada. Então, todos esses macetes vão fazer com que você obtenha melhores resultados com a IA. Entendi. Não, perfeito. Voltando até nessa questão de relatórios, ou seja, se eu pego essa questão, jogo para ele pastéis mais vendidos na cidade de São Paulo, ele vai pegar o número aleatório, né? Se eu coloco o meu relatório em anexo para ele, peço para ele fazer uma análise dos últimos 3 anos e me passar uma previsão de como vai ser o próximo ano, ele consegue trabalhar em cima desses dados também, né? Me trazendo um dado muito mais confiável. Sim, né? Imagina que interessante. Fica até uma dica, de repente, para os pasteleiros do Brasil fazerem. Imagine uma plataforma em que todos alimentam os dados de uma forma, pode ser até não identificada ou de algum compliance para não ver o outro, mas imagine vocês terem números do Brasil em tempo real que vocês só alimentam das vendas de vocês. Isso ser compartilhado com inteligência para todos. Isso pode ser até um produto aí para você. Mas como faz isso? Explica, eu gostei da ideia, mas como que a gente desenvolve essa ideia? Porque assim, você pode definir parâmetros do que você quer medir. E aí funciona como um instituto de pesquisa, né? Quem que vai participar nas regiões? É a estatística. Quanto você vendeu esse mês, quanto vendeu projeção, né? Quanto você investiu. Pegam alguns parâmetros em comum para todos. E aí o próprio prompt vai começar a calcular a previsibilidade, queda, para vocês criarem uma inteligência em cima de um dado colaborativo para todos. É algo bem interessante que dá para criar. Porque daí vocês têm a informação real. Não é uma informação... É como o IBGE faz, mas ele não vai chegar nessa vertical para fazer. Mas por que não o segmento fazer uma pesquisa dessa na vertical? Vocês têm a informação na mão, é só... Né, tem uma metodologia que pode, inclusive, pedir para a IA, pôr a ideia lá e falar para ela, eu quero desenvolver isso, me ajude a co-estruturar. Ela pode ajudar nisso. Ela dá o passo a passo para estruturar essa ideia. Sim, se quiser parceiro, até a gente faz junto. mas é interessante, já sugeri isso em outros segmentos, porque quando você tem uma capilaridade da informação, você tem um cenário real. Você sabe que regiões do Brasil podem estar vendendo mais ou menos, que regiões vendem mais esse pastel do que outro, né? Imagine isso também sendo comercializado com empresas que fornecem para o segmento, né? Então, é uma informação rica. Então, hoje em dia, né, a moeda é o dado, é a informação. E se você gera com esse dado, com essa informação, é aquela eu aprendi na faculdade, né, de tecnologia, é o dado em si, que é interpretado em informação. Quando você interpreta a informação, gera conhecimento, mas quando você aplica conhecimento, gera inteligência. Então, essa aí é a camada da inteligência. É colocar a IA poder te ajudar a gerar dados estratégicos de um mercado. Isso é muito interessante, até para a expansão, né? Uma visão mais macro do mercado. Sim. Interessante para todo o segmento, né? Sim. Da cadeia fornecedora, sim. né? Até todos se beneficiam disso. Muito interessante. Legal. Ainda falando da gestão da pastelaria ali, ou do food service, até a galera que é de outro segmento consegue absorver esse conteúdo, porque ele é bem genérico, né? E eu sei que uma das principais dores do segmento de alimentação é a precificação, né? A inteligência artificial ela consegue me ajudar a precificar o meu produto? Existe algum prompt, algum comando que eu consigo, ou informação de repente de relatório, de fichas técnicas, eu entregando, eu anexando ali para o chat GPT, por exemplo, ele consegue me ajudar a precificar na parte de gestão financeira? É confiável? É confiável contanto que você peça para que ele acione as fontes corretas. Como que eu faço, às vezes, quando eu não sei resolver um problema? Pensa, ele tem toda a informação e o conhecimento. Eu faço o que a gente chama de engenharia reversa do prompt. Então, eu parto pelo problema que tem que resolver e eu pergunto,
Olha, eu tenho esse problema, eu contextualizo, tenho uma pastelaria, tal. Então eu tenho um problema de precificação. Eu quero que você me ajude. Eu estou falando bem a grosso modo. Tranquilo. Que tipo de conhecimento eu preciso adquirir de áreas e quais informações você precisa para me ajudar a desenvolver essa estratégia de precificação? Aí você está perguntando para ele que elementos ele precisa para calcular. Aí o que acontece? E também traga dados históricos de mercado ou segmentos similares que eu possa calcular margem, enfim, margem de contribuição do produto, que tem um monte de coisa envolvida, né? Tem a área finanças, mas tem a área marketing também, posicionamento de mercado, quanto o mercado absorve, né? Que as pessoas pensam que marketing é só publicidade. Não, marketing, o produto está lá e o preço está lá, né? Então, assim, você pode fazer e voltando do problema para o prompt, né? Você vai trazendo, ó, quero esse ponto de partida. Que informações você precisa que eu te forneça? Ele vai responder, preciso disso. Então, ó, eu tenho os meus dados históricos disso. Quais os do mercado tem? Geralmente no mercado, daí ele vai ter algum dado, sempre tem dados disso, né? Ele está aprendendo constantemente. E aí você pode ir pedindo. Então, me ajude, hoje eu trabalho assim, será que essa precificação está correta? Será que o que mais eu posso trabalhar aqui de corte de custos para diminuir meu custo? Ele pode sugerir coisas. Então, assim, você pode falar o que eu posso fazer para aumentar minha margem. Ele vai sugerir corte de custos, aumentar a precificação de alguns, colocar um produto, escala de produtos, né? Aquela matriz de produtos lá, vaca leiteira, abacaxi, né? É a engenharia do cardápio que trata disso daí. Legal. Então, legal. assim, você pode usar inclusive até isso, assim, quais os produtos premium, quais que eu posso colocar mais em pacotes, e aí você ir dialogando para conhecer a estratégia. Por isso que é importante alimentar a IA. Né? A gente está falando em segmento food service, até fala alimentar, tem relação. Mas é exatamente isso, ela saber, conversar ela mesmo, ter assim a informação. E as pessoas às vezes têm medo, eu vou colocar a informação minha lá. Quando você coloca a informação sua, ela fica restrita ao seu login, à sua conta. Às vezes ele gera inteligência naquilo, aprendizado, mas ela não pega o seu dado particular. Digamos que ela vai tendo inteligência de contexto. Mas por exemplo, você colocou lá, o Danilo colocou da sua empresa e alguém lá de outra conta falar quanto que o Danilo fatura. Não, ele não tem essa informação. Ele não vai nessa profundidade pessoal. Mas ele vai entendendo a média de faturamento do segmento. Mas ele busca muito informações que já foram publicadas, principalmente. Então, quando você faz um prompt, você pode falar, consulte referências do segmento e me traga os links que você pesquisou. Aí você vai fazer uma verificação de que links que ele verificou, né? Aí você vai ver se é uma fonte mais confiável ou não. Então dá para fazer... De novo entra a questão da experiência de quem está recebendo a informação para validar se é confiável ou não. Você viu que nós falamos muito mais habilidade de quem usa do que da ferramenta em si. Verdade. Então, quanto mais... Eu vi uma frase esses dias que é assim, em terra de robô, quem tem coração é rei. Então, assim, cara, quanto mais tecnologia surge, mais o ser humano é indispensável. O que é... mas está perdendo emprego. Sim, mas estão sumindo vagas de empregos operacionais. Você não vai ser substituído exatamente por uma IA. Você vai ser substituído por alguém que usa uma IA. Mas se você é processual, cada vez mais processual, pode ser que lá na frente tenha uma máquina, um processo que faça. Mas nós estamos entrando também de uma contrapartida em uma escassez de mão de obra. Quem que vai fazer isso? A gente vai precisar de robôs fazendo, porque as pessoas não querem mais trabalhar com isso. Então entra numa outra discussão, enfim. Sim. Então existe um movimento de atualização do mercado. Então, qual é o pior movimento nesse momento? É não fazer nada. É falar, então, não é minha inimiga. Não é para mim. Não é para mim, deixa aí, é para os mais novos, e aí... Pensa o movimento, a rapidez. Cara, nós estamos falando em 3 anos. Sim, pensa nos primeiros resultados de IA e pensa agora nos vídeos que saem de IA. É impressionante a rapidez da evolução, é muito, muito, muito rápido. Então, imagina quando a gente fala, quando eu começo a palestra, eu começo com uma provocação. Lá, acho que no evento dos pasteleiros eu comecei. Como você estará daqui 5 anos? Como que a sua empresa vai estar daqui 5 anos? Não tem como prever, cara. Nós estamos num momento, assim, no hiato da história, que a exponencialidade é muito grande. Pode ser que ela vai continuar? Grande chance de sim, né, se você se atualizar. Mas o status quo, a forma que você trabalha vai mudar. Se você não se adaptar ao modelo, você vai ficar... E coisa de 1 ano acontecem muitas coisas que aconteceriam em 5, sei lá, se a gente falasse da década passada, sim, ou de 2 décadas atrás, que realmente as empresas mudavam significativamente
a cada 5 anos, que realmente via-se um crescimento ou não, né? E aí, realmente, com essa questão de inteligência artificial, tudo acelerado, principalmente nesse período pós-pandemia, as coisas vieram num ritmo aí que a gente quase não consegue acompanhar. A pandemia, eu digo que foi o botãozinho do 2x lá do WhatsApp, né? É verdade. Estava acontecendo uma evolução, mas ela acelerou. E aí veio a IA na sequência e potencializou demais, né? Então, está difícil até de acompanhar. Tem gente que me fala, não sei como você aguenta trabalhar com IA, cada dia uma novidade. Mas aí que tem a centralidade daquilo que você quer fazer. Qual o objetivo? Se eu for todo dia trocar de IA, você nunca vai ter efetividade. Você tem que pensar qual problema você vai solucionar. Eu falei esses dias num outro podcast, eles me perguntaram de crise, né? A gente estava vivendo talvez um ano de dificuldade, porque além de uma crise, tem Copa do Mundo, tem eleição, então tem tudo para desfavorecer, né? Mas em tempos de crise surgem problemas. E empresas surgiram para resolver problemas. Então, quem gosta de problemas tem oportunidades. Quem não gosta, talvez tenha dificuldades. E a IA, ela é potencializadora de resolver problemas. Então, você pode resolver muito mais rápido problemas, desde que você saiba identificar o problema e ter disposição para resolver. Sim. Isso aí me remete a alguma passagem que você falou agora há pouco, de entrevista de emprego e tal. E, cara, hoje em dia, problema de mão de obra, ele é geral, o Brasil todo. A gente, no grupo dos parceleiros lá, a discussão vira e mexe acontece. Pessoal... Eu falo que 11 em cada 10 empresários reclamam de trabalho. E eu achei interessante até deixar sacado para o pessoal, né? Por exemplo, se eu faço uma entrevista de emprego, vamos ver se eu estou entendendo como que funciona essa filosofia aí. Se eu faço uma entrevista de emprego, eu coloco uma vaga, por exemplo, para cozinheiro, certo? Eu entrevistei 4, 5 pessoas, eu pego todas as respostas, eu alimento a inteligência artificial e pergunto para ela qual candidato que ele entende ser o mais apto para aquela vaga. Ele vai e me aponta, ao invés de eu pegar de forma aleatória, eu com o meu feeling somente apontar, é isso mesmo? Sim. Só que você pode pedir para que ele atue como um especialista em departamento pessoal para te analisar. Daí você contextualiza para ele. Essa é a descrição da entrevista. É importante, de repente, manter um padrão das perguntas. As perguntas as mesmas, para ajudar, para poder fazer uma parametrização, né? E fazer um comparativo. Mas se você fizer, você está gravando ou transcrição, se fizer online, subir isso para IA, falar a descrição e falar assim, eu quero que você analise baseado na vaga, né? E pode até, de repente, pedir analise, segundo a entrevista, qual dos candidatos mais estão aptos. E acho que é bom quanto mais, não basear, por exemplo, só na entrevista. Daí é legal subir um perfil DISC dele. Então, fazer um teste DISC dele, alguma outra, né? Então, e aí você consegue solicitar até para a ferramenta, para a inteligência artificial, propor algumas perguntas para que você faça a análise do perfil DISC para depois devolver para ela fazer a análise. Eu preciso fazer uma análise de perfil DISC para as pessoas, quero 15, 20 perguntas que ele responda, sei lá, com teste de 1 a 5, sei lá, para ele responder, para que eu analise o perfil dele DISC. E a hora que eu subir aqui o perfil, a resposta, você me fale qual é o perfil dele. Então você pode... você pode fazer. E daí você cruza tudo, né? Você sabe que, você falando isso aí, me veio na mente, uma vez eu estava ouvindo um podcast e o entrevistador estava gravando, né? Na verdade, era uma proposta de negócio, de sociedades e tal. E na transcrição, nessa conversa com a inteligência artificial, foi pedido para ajudar, né, a identificar alguns pontos interessantes nessa proposta, para ver se era válido ou não. E aí, o ChatGPT, né? A gente fala ChatGPT, mas depois a gente vai abrir um pouquinho esse bate-papo. Ele identificou uma incoerência na proposta que a pessoa estava falando. Falou assim, cuidado que aqui tem uma pegadinha. Sim. Que é uma coisa que às vezes o próprio entrevistador, o cara, o sócio, tá ali no bate-papo, ele não tá, né, com a mente preparada para aquilo. E aí a inteligência artificial vai lá e fala assim, cuidado com esse ponto, cuidado com essa passagem que tem uma pegadinha, pode estar no contrato, alguma coisa errada, tal. Como, puta, cara... Vou te dar um exemplo de algo que eu fiz recentemente. Eu estava atendendo um cliente de consultoria na área de marketing e eles tinham contratado uma nova agência, publicidade. E aí a agência mandou a proposta, né, de trabalho e eles mandaram o contrato para assinar. E eu tinha uma reunião com eles para alinhar esses pontos e eles me mandaram um contrato meia hora antes da reunião, um contrato de 18 páginas. Eu falei assim, poxa, né, não sou advogado, o que eu fiz?
Abriu, acho que foi até no Gemini que eu fiz. Eu subi a proposta, subi o contrato. Aí eu falei, como um analista em um direito, né, falando que sou analista em jurídico, mas em contratos entre empresas, né, B2B, analise esse contrato entre duas empresas, sendo uma delas publicidade, a outra segmento. Primeiro, compare as promessas da proposta para ver se estão contidas no contrato. Se não tiver link, né, os liste, e analise se tem pontos de atenção ou que tem algo abusivo ou fora da lei dentro desse ponto. Pontos de atenção dentro do contrato. Uhum. E liste para mim. Cara, foi incrível, assim. Ó, no item tal, na proposta tá tanto, no contrato tá falando... Foi lindo. Eu cheguei para a reunião, parecia que eu tinha estudado todo o contrato. Então, eu cheguei lá, ó, gente, tá errado aqui, ó, isso aqui, acho que essa taxa aqui, essa multa aqui é melhor se mexer, porque tá fora, a lei fala que é tanto, se colocaram tanto. Puxa, ajudou pra caramba. Coisa que se você fosse fazer... vamos falar que você senta com um advogado, colega seu, se você é advogado, você também ia levar mais de 1 hora analisando, indo buscar na lei para ver se bate a informação. E o advogado está fazendo isso também. E ele ganha tempo. Com certeza. Ele ganha tempo. Marcelo, eu eu te falei lá no evento dos pasteleiros, eu cuido da parte jurídica, né? Eu sou formado em direito, tudo. Claro, eu dou o trabalho de ler, de entender o contrato e depois eu começo o bate-papo com o ChatGPT. Eu peço pontos de atenção da forma que você fez aí, é bem o que eu faço. Isso simplifica, cara. Porque tem hora que você não lembra de tudo que tá rolando, das leis, né, detalhadamente, então ele já te traz os pontos de atenção. E isso é uma informação muito difícil dele errar. Quando ele tem que buscar fontes, porque é uma ferramenta estatística. Ele busca nessa, que a gente chama de machine learning, esse aprendizado de máquina, esse cérebro operacional, ele busca por probabilidade. Então ele pode alucinar nesse ponto. Quando você sobe uma referência, ele está analisando aquilo de uma forma muito rápida. Então é difícil ele errar. Quando você pede para ele citar a lei disso, ele já sabe a lei exatamente, ele faz comparativo, então a chance de errar é mínima. Então o que advogado, por exemplo, você falou no caso? Mas o advogado, ele pode, por exemplo, eu já vi advogados fazendo, ajudar a analisar, ver formas de defesa daquele, né, depende de alguma coisa, e principais objeções que um juiz pode fazer e como ele argumentar. Você pode chegar muito melhor trabalhar. É claro que teve gente, já foi impugnado, juízes que usaram só o ChatGPT para julgar. Eu vi. Aí é preguiça, né? É demais. Então, aí é usar como muleta e não como escada. Então, é diferente eu potencializar a minha entrega. Eu, por exemplo, quando faço uma consultoria, uma pesquisa de mercado, eu geralmente costumava demorar 20, 30 dias para fazer, pesquisar os concorrentes, fazer uma análise SWOT, ver produtos, enfim. Cara, com 10 minutos eu faço no Deep Research. Mas ele não precisa mais de você? É diferente. Antes que eu demorava 20, 30 dias para ter uma informação para começar a agir no cliente, hoje em 10 minutos eu leio depois 1 hora, 2 horas, estudo, no outro dia eu consigo aplicar já no cliente. Eu ganhei tempo. Eu posso já começar... O cliente ganhou tempo também. Então, vocês dois, no caso, né, meu? Pô, isso é ótimo. Então, se a gente olhar como escada, ganhar produtividade, eficiência e ser um apoio na tomada de decisão, é o que a gente precisa. E aí a gente vai ter um movimento que é o mais sonhado, talvez seja utópico, mas eu acho possível, que é nos devolver a nossa humanidade. Cara, a gente que tem coisa que você fala, o que é isso, né? Trabalho de presidiário, a gente fala, né? Mas pensa, tem coisa que se a máquina faz muito bem, faz melhor que a gente, por que a gente tem que fazer? E rápido também, Marcelo. Não tem sentido. Eu tenho que ficar lá copiando e colando uma planilha. Por que ele já pode ir lá, preencher um dado na planilha, calcular, você fazer uma automação que pode fazer você ganhar tempo. E você atuar, o ser humano atuar naquilo que ele é melhor, que é a relação com os seres humanos. Eu acho, por exemplo, uma análise minha, tá? Certo. O pessoal, uma das primeiras coisas que fizeram com o IA foi atendimento de chatbot, né? Sim, virou. E sim. Queimou boa parte. Por quê? É a minha análise. Primeiro, eu acho que eles começaram pela pior parte, que foi substituir onde realmente precisa de humano, empatia, entendimento, que é a coisa mais complexa de fazer. Precisa de interpretação, a IA tem dificuldade com isso. Ao invés de eles irem para os processos mais com números dentro da empresa, não, foram para atendimento, substituir gente. Beleza, erraram aí. Segundo, o que as pessoas fazem? Aí surgiu um monte de empresas vendendo chatbot, e aí vende para você a sua empresa, você incorpora lá, agora eu estou colocando um processo de venda de chatbots. Aí eu pergunto, você tem processo de vendas? Não. Então, como que você vai alimentar a IA
para atender seu cliente, você não tem nenhum histórico de objeções, o que os clientes falam, quais produtos mais compram, como você vai treinar IA? Aí não funciona. Então, você vê, falam-se muito saiu uma pesquisa do MIT recente, que 5% das empresas americanas que investiram em IA tiveram retorno até agora. 5%? 5%. Caramba. Então é só blefe, a IA? Não. É porque eu fui olhar o que os 5% fizeram de certo. E foi exatamente isso. Eles definiram um processo crítico da empresa, que ele tinha um gargalo ou algo que impactava a produtividade, e eles analisaram o que a IA podia potencializar e escalar. E aí eles tinham como medir o potencial e isolar aquele processo e colocar IA onde precisava. Aí eles tiveram êxito. O restante foi distribuindo conta ChatGPT, foi comprando um monte de coisa e não mediu nada, não tem processo, quis criar processo e não funcionou. Boa. Ó, 2 sacadas aqui para deixar para a galera que eu fui pegando nesse nosso bate-papo enquanto você falava. Primeiro, muito comum pasteleiro alugar um ponto para montar a sua pastelaria, para montar a sua loja. Então já fica a dica, pega esse contrato, coloca no ChatGPT, pede para ele analisar o contrato, ver algumas pegadinhas que podem estar ali no meio, pontos de atenção, antes do cara assinar. Sim, exatamente. Certo? Vai então já problemas. fica uma baita de uma sacada aqui para uso da inteligência artificial. Prestador de serviço na empresa, você vai contratar alguém. Exato. Aí, ó, também. Sim. Né? Análise de contratos, que qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser um advogado, né? Ele já vai te dar ali mastigadinho, porque é o conhecimento que você falou, que já está formatado ali dentro. Exatamente. E uma outra que eu usei muito recentemente, eu estava cobrindo as férias de uma funcionária minha, que ela fica, a gente lá na fábrica, na Favorix, a gente tem o atendimento bem humanizado, né? Praticamente 100%, eu não tenho automação. Porque a gente gosta de entender, é uma venda consultiva, então dá muito medo de passar para o lado automatizado. Não deveria. Eu já ouvi isso bastante. E ainda assim, Marcelo, eu nessas férias aí da Tati lá, da funcionária nossa, eu copiava toda a conversa, colocava no chat GPT e pedia para ele avaliar o meu atendimento, né? Porque se eu peço para o cliente avaliar, se o negócio foi bom para ele, tá tudo certo, geralmente é 5 estrelas. Se não é bom e você tá dando atenção, o cara também vai te dar 5 estrelas, mas você fala assim, pô, mas aonde de repente eu posso estar errando ao fechar uma negociação? Sim. Ou aonde eu estou acertando que ele pode reforçar e eu às vezes acerto sem saber. Então, todo esse meu diálogo do WhatsApp eu colocava no chat GPT e, cara, ele me abria assim a mente de uma forma, velho. E ele potencializou você. Com certeza. Então, e daí isso que é o inteligente, a forma inteligente de usar. É potencializar os vendedores para entender as objeções do cliente. E ele ter armas, ter ferramentas para ele falar assim, como eu quebro essa objeção? E essa retroalimentação, olha, eu usei esse argumento, não funcionou. Ele vai, então tenta da próxima vez isso. Isso vai enriquecendo. Isso, ele falou, faltou ponto de fechamento aqui. Aqui você foi muito rápido, podia ter oferecido algumas outras soluções antes. E eu vou te sugerir uma coisa agora. Vamos lá. Você já ouviu falar de roleplay? Que é tipo uma simulação de uma venda. Quando você coloca uma pessoa frente com a outra e eu simulo vendendo para você. Usa muito para treinamento de vendas. Tá. Tem como você fazer um desse com IA. Então você fala assim, você pode usar até a voz, né? Certo. A partir de agora, você é um cliente comprando tal produto, né? Você tem um perfil assim, assim, assado, e eu vou te oferecer e quero que você me responda, e como se eu estivesse vendendo para você interagindo comigo até eu tentar fechar a venda com você. E ele vai respondendo. Sensacional, sensacional. E o pasteleiro também pode falar assim, simule um cliente fazendo um pedido de delivery, por exemplo, e como que vai ser o meu atendimento. Como eu treinar um atendimento, né? O pessoal no atendimento, nas feiras, onde for, né? Nos pontos comerciais. Como que eu posso treinar? Geralmente as pessoas elas veem pastel, como eu posso encantar elas de alguma forma no atendimento, características. Sensacional. Então isso é usado da forma eficiente mesmo. Até mesmo para descrições no cardápio. Quando você quer colocar ali um cardápio com umas descrições mais persuasivas, tal, ele consegue te ajudar, né? Sim. Eu lembro que no começo, eu dou consultoria, pego bem essa parte de cardápio, ele criava texto muito longo. E cardápio com um texto muito longo é furado, O cara né? com fome não vai ler nada. Mas hoje em dia eu percebi que evoluiu muito essa questão de desenvolvimento de cardápio e tá bem assertivo. Ele tá tipo assim... uma flecha, velho. Ele vai lá e pum, no alvo e resolve o problema. Sim, tá cada vez melhor. Porque você pode subir o próprio foto do cardápio para analisar. Posicionamento. Como está isso? E ele vai analisar. Ele conhece. Cruzar com o seu relatório de vendas, inclusive. Sim, onde ele vai fazer uma curva ABC, vai
Aí, ó. Pedir para você Esse é o conhecimento. posicionar o item na área mais superior do cardápio. Que item tem que colocar lá, que tem que colocar. Isso. Exatamente, isso aí é muito legal. Você pode pedir que imagens é interessante colocar, tipo de imagem, né? Então, isso, é você usando o seu conhecimento aplicado a uma ferramenta inteligente. Para validar o que está sendo Acho oferecido que ali. tem a ver, acho que não tem a ver. Sim. Agora, a gente está nesse bate-papo, eu sei que muita gente às vezes fala assim, pô, mas isso aí tudo deve ser pago, é muito caro. Qual a informação boa? Fala pra galera. É gratuito, não é? Traz aí sua visão. Eu acho que eu ouvi esse termo em algum lugar, eu não lembro, mas eu peguei assim eu acho que é uma tecnologia Robin Hood, assim, ela tira dos grandes, né, agora dando para os pequenos, assim, Gostei. Né? Porque IA não é uma coisa nova. Desde 67 já começou a inteligência artificial, que é uma máquina simulando o cérebro, mano. É que agora chegou na nossa mão. Aqui no nosso celular tem essa tecnologia que antigamente só estava disponível aos grandes. Então, só isso já é uma grande democratização dessa tecnologia. Só que eu posso ter bons resultados, tem que aproveitar esse momento. Não sei até quando isso vai durar. Porque está no momento de tornar isso público e as pessoas dependerem ou incorporarem na sua rotina. Né? Então, tem muita ferramenta que é gratuita porque quer fazer com que a pessoa experimente. E a pessoa experimentando, ela vê benefício e ela contrata a ferramenta. Porém, o próprio ChatGPT tem conta gratuita que funciona bem. O Gemini do Google tem. Todos eles têm uma versão, no mínimo, limitada ao beta. Para você testar com créditos para você usar, algumas de edição de vídeo tem, né? Mas você consegue ter bons resultados com contas gratuitas. Eu até recomendo, por exemplo, a conta do Gemini do Google, a gratuita, ela até tem menos limites do que o do ChatGPT. Até então, esse momento que nós estamos falando agora. Porque eles saíram atrás, né? O ChatGPT deu uma rasteira e o Google saiu capotando atrás, né? Foi bem assim, tanto que eles lançaram o Bard, totalmente queimado no mercado. Eles mudaram até o nome para Gemini porque queimou, flopou o lançamento. Sério. E aí o que acontece? Agora ele está lançando a ferramenta de imagem, de vídeo muito bom, o Vel e o Nano Banana. Então eles estão liberando para as contas gratuitas porque quer que a galera migre. Porque o ChatGPT virou melhor até que do ChatGPT, que eu já fiz alguns testes do Gemini, está muito melhor que do ChatGPT. Então melhor, e isso está na conta gratuita liberado. O ChatGPT na conta paga tem gerador de imagens bons. Na outra é mais limitado, você vai limitar o acesso, vai usar menos processo, vai demorar mais, porque é conta gratuita. Certo. Já o do Gemini, ele está gerando, né? E agora, antigamente, até essa versão do Nano Banana, quando você criava uma imagem, ele criava a imagem do zero e se você pedir uma alteração, ele recriava a imagem do zero com essa alteração. Agora, com o Nano Banana, ele veio com essa tecnologia, nome engraçado, Nano Banana, mas é exatamente esse. Ele veio com uma tecnologia que a IA consegue interferir naquela imagem e alterar. E, inclusive, você trazer várias imagens de referência e ele fazer essa mescla entre imagens. E é uma evolução que aconteceu. Então, agora você consegue pegar, eu quero o seu rosto num personagem do Super-Homem num fundo desse da Avenida Paulista. Ele vai cruzar as 3 imagens e vai fazer para você. Então, ele consegue fazer esse cruzamento. Mas mesmo assim, a versão gratuita, eu posso confiar na informação que está ali. Tendo o conhecimento que a gente já falou aqui atrás, eu tendo um conhecimento básico para validar aquilo, eu posso usar essa ferramenta para ajudar no meu dia a dia? É válido? A base de conhecimento é a mesma. O que vai mudar? Recursos, menos recursos numa conta gratuita. Às vezes uma versão nova do ChatGPT que tem um recurso a mais de pensamento profundo, né? De repente na conta gratuita não tenha. Mas a base de conhecimento é a mesma. Daí vai mudar a velocidade e a limitação de recursos. Porque às vezes você usa lá muito, daí fala assim, volte só amanhã às 8 horas da manhã. Já aconteceu isso comigo. Sim. Hoje eu uso... Foi legal você tocar nesse ponto, porque hoje eu tenho a conta paga do ChatGPT e eu falo, cara, mas praticamente não mudou nada em relação ao gratuito. Dentro do que eu uso, dentro de uma análise de contrato, claro que chega uma hora que você não consegue usar mais. Sim. Se você ficar alimentando com planilha, quer usar para muitas coisas, ele limita. Bom, Marcelão, uma passagem também muito importante, logo no começo desse episódio, foi a questão dos 4 elementos do prompt. Né? Que o prompt, como você falou, é o comando que a gente dá para a ferramenta. Explica um pouquinho para a gente como a gente pode
usufruir melhor esses 4 elementos e usar no dia a dia. A pessoa que é leiga, que eu, por exemplo, não manjo muito aí, eu só brinco de chat GPT. Explica pra gente um pouquinho o que é isso, cara. Eles são 4 elementos que não necessariamente eles têm que existir no primeiro prompt, mas são conceitos que nós temos que ter na mente para extrair um melhor resultado dela, que é o papel, tarefa, contexto e formato. Até eu falei, mas repetindo e agora aprofundando. Certo. Papel é o conhecimento que ela vai acessar para resolver aquela situação. Por exemplo, haja como um advogado tributarista ou especializado em contratos. Por que mas ela não tem todo o conhecimento, por que eu tenho que falar? Você diminui as chances do erro, porque você pensa que ela entende, ela tem todo o conhecimento. E eu falei, né, ela vem eliminando por estatística, por probabilidade. Então, quando eu tenho uma área muito grande de pesquisa, a chance de fechar em algo errado ou não tão certo é maior. Quando eu já falo uma vertical de conhecimento em que ele vai se aprofundar naquilo, ele já fecha a pesquisa naquela área de conhecimento. E aí ele consegue, inclusive, ser mais profundo. Então, o papel você mostra para ele qual é o conhecimento que você quer que ele utilize. Mas se eu não sei, você pode perguntar. Para analisar isso, que tipo de conhecimento teria que ser? Teria que ser do advogado. Então, atue como um tal. Então tá. Então, para eu ir pegando aqui o pensamento. Se eu tenho que analisar um contrato, eu coloco assim, para fazer análise de um contrato, qual é o melhor papel você pode desempenhar para mim? Ou qual leis que regem esse contrato. Daí você já está trazendo a memória dele, a lei, daí fala, baseado nessas leis de consumidor, leis, enfim, analise esse contrato para mim. Assim como se eu falar assim, se eu colocar uma planilha, eu falo assim, para me ajudar a analisar finanças da minha empresa, como você pode contribuir? Isso, ou por exemplo, se eu preciso analisar essa planilha, quais conhecimentos precisa ter para analisar? Né? Tá. Ou você pode falar assim, como um consultor financeiro com especialidade em food service ou pastéis, analisa esse fluxo para me dizer tais coisas. Né? Então, você está fechando o cerco. Aí ele já está olhando mais focado, mais direcionado. Não tão generalista, né? Exatamente. Ele fica mais como especialista. Daí ele veste uma personagem mesmo, exatamente. O papel seria o personagem. Exatamente, é mais ou menos isso. Tanto que ele consegue, por exemplo, você pedir para fazer um discurso um discurso baseado no como o Obama se discursa ou com o Trump, ele conhece, né, como são pessoas públicas, ele sabe como aquelas pessoas falam. Então, você pode até pedir para ele falar como o Obama falasse, entendeu? Caramba. Ele pode fazer nesse sentido. Que legal. Então, o papel é muito nisso. Tarefa é o coração do prompt. É o que você quer que ele faça. O óbvio precisa ser dito e bem dito. O que eu quero fazer? Então, você tem que ser muito objetivo. Tem até um livro que fala muito sobre pensamento eficaz, se eu não me engano. Em que ele vai dizer na efetividade do que você vai falar. Então, quanto mais você for objetivo naquilo que você fala, melhor resultado você tem. Então, o óbvio precisa ser dito. Tem até um livro também, Adam's Óbvio, que é legal para você pensar óbvio nas coisas. Então, é interessante porque, mas a tarefa precisa ser detalhada. E aí o detalhamento dessa tarefa vem no terceiro elemento, que é o contexto. O que está no entorno dessa tarefa. Então, quais os parâmetros, as limitações, o que tem ali de fatores para ser levado em consideração para responder aquela tarefa. Por exemplo, é um contrato entre 2 empresas, tal, e eu preciso analisar isso, porque eu preciso ver se a proposta está de acordo, estou dando contexto para ele. Primeiro, a tarefa, eu quero que ele analise o contrato. Tá. Mas se é um contrato entre 2 empresas, eles apresentaram uma proposta antes, eu quero que ele analise. Então, estou dando contextos, informações. E o quarto elemento é o formato. Como eu quero que ele me entregue isso? Eu quero que você faça uma lista dos principais pontos de atenção e me fale em quais páginas estão esses pontos para eu localizar. Você está falando para ele. Traga os links de referência das leis que você utilizou. Eu estou dando para ele formato. Então, como eu quero que ele me entregue? Qual é a bandeja que eu quero que ele me entregue? É isso. Então, papel, tarefa, contexto e formato. Muito bom. Legal. Bom, agora, esse formato de aplicação eu posso usar em todo tipo de inteligência artificial? Numa Gemini, por exemplo. Fala quais outras mais comuns
que o empresário, o pasteleiro, enfim, até a gente aqui no dia a dia pode estar usando, e se isso se aplica também às outras. Se for essas LLMs, essas IAs que elas são gerais, né? Por exemplo, que elas têm várias funções, essa interação, e gera textos, né, de informações, todos funcionam. Tá. Tanto o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o Claude, tem o da Meta, tem várias outras. Tem aquele Manus, que é aquela chinesa, que ela tem é uma IA agêntica, né, que você consegue automatizar já processos, agendar processos para ela fazer. Então, funciona. O que diferencia, por exemplo, quando você tem um prompt para imagem, você tem que dar mais características, e aí entra muito contexto de iluminação, cenário. Então, você tem mais elementos. Ó, eu quero uma imagem... Até a lente, né, da câmera. Você pode falar, use uma lente tal, assim, com um cenário assim, uma iluminação desse jeito. Você pode dar esse contexto. Ele tem isso no repertório. Por que acontece? Ele aprende muito... Quando ele consumiu esse conteúdo, as IAs consumiram esses conteúdos, ela aprendeu muitos padrões. Só que ela só aprende por padrões. Por exemplo, agora eles já resolveram isso, porque eles antigamente é estranho falar com IA, né? No mês passado. Mas as primeiras IAs de imagem, você pedia para fazer, faça uma taça de vinho cheia transbordante. Você não conseguia. Porque as imagens de taças de vinho nunca são cheias, transbordantes. Ele não tinha referências de taças de vinho com vinho cheio derramando, porque não é comum esse tipo de imagem. Aí você colocava, ele enchia até uma parte e fazia caindo, mas tinha uma parte vazia na taça. Ele tentava dar aquele jeitinho brasileiro, né? E agora eles já alimentaram com essa informação. Então você vê muitos gargalos porque ela aprende por... Tanto que a IA foi criada no idioma inglês. Né, um padrão. E ao contato com as outras informações em outros idiomas, ela aprendeu sozinha os outros idiomas. Não foi treinado para isso. Ela foi similaridade. Quando viu, ela já era poliglota. Ela já falava todos os idiomas. É claro, daí tem ajustes de performance, de entender alguns dialetos, algumas coisas. Né? Um prompt em inglês, ele tem melhores resultados que um prompt em português. Porque ela entende mais a fundo a língua inglesa. Mas... ela tem mais treino, mais gente usando na língua inglesa, enfim, né? no inglês, né? Enfim. Mas ela aprendeu quase que sozinha, né? Por contato com os idiomas, com conhecimento. Eu lembro que no nosso evento, você deu meio que um direcionamento. Se eu quero criar imagem, por exemplo, eu uso o Gemini. Se eu quero a situação Y, eu uso o Copilot. Se eu quero a situação X, eu uso o ChatGPT. Passa esse contexto para a gente... não sei se você vai recordar todas que foram faladas Sim. lá no evento, mas eu acho que fica legal para a galera que viu a palestra lá, tá fazendo uma revisão, e para quem não conheceu, tá aqui agora aproveitando a oportunidade. Até as características vão mudando, né? Porque é muita atualização. Algumas têm uma pegada, por exemplo, até então, o Copilot era muito bom para criar imagens. Porque ele veio, mas ele foi ultrapassado pelo Gemini. Hoje o Gemini está melhor para criar imagem. Ou seja, estamos dando um F5 aqui, atualizando a palestra. Exatamente, atualização na palestra. 3, 4 meses atrás. Sim. Se for olhar o Gemini, ele é muito bom também para informações locais. Você quer mapear informações, fazer roteiros turísticos, porque o Google tem essa informação, no Google Maps, tudo. Então, ele tem essa inteligência com ele, esse cruzamento de dados. Então, ele tem mais facilidade para isso. Mas, por exemplo, o aprendizado de máquina, aquela memória dele aprendendo, ainda o aprendizado do ChatGPT é melhor que do Gemini. Ele vai aprendendo mais, porque hoje você não precisa mais ir lá e colocar nas configurações as informações. Cada chat que você interage, ele está aprendendo. Ele está criando memória. Então, não tem mais só a memória. Existe o aprendizado, o que ele memoriza do que você conversa com ele. Lembra que antigamente de novo, né? Um mês atrasado, ele aparecia lá, armazenado na memória. Armazenado informação. Sim. Agora não aparece mais, porque tudo é memória. Tudo que está lá dentro é memória. Tanto que se você não quer que ele aprenda, você abre lá um chat temporário para ele não aprender. Eu vou perguntar uma coisa aleatória que eu não quero que ele armazene. Você abre um chat temporário, você vai conversar, e a hora que você fecha o chat temporário, aquela informação morre. Porque corre o risco dele trazer essa informação para você num outro momento e até confundir. Você vai perguntar uma coisa aleatória, que você nem quer que ele aprenda, mas é uma coisa que você quer perguntar, mas você não quer que ele... Né? Porque às vezes eu faço testes. O que você sabe sobre mim?
E eu vejo que às vezes escapa alguma coisa ali que às vezes eu perguntei, ela, não, esquece isso aí foi só uma bobeira que eu perguntei. Entendi. Então é interessante até você ir filtrando. O posicionamento disso mudou, isso eu já não penso mais assim. Por quê? Ele vai entendendo o contexto e cada vez mais vai ficando afinado. Tem gente que fala, vou contar tudo para IA. Pô, é um amigo inteligente que vai te ajudar. Não é legal você conversar com alguém que sabe como está a sua vida, já vai opinar, putz, aquele projeto, sabe aquele projeto que te contei? Olha, eu fiz isso, isso, isso. É legal como você já está. Ele vai te ajudar melhor. Sim. Então, a mesma coisa a IA. Se eu estou alimentando ela das informações, eu vou conseguir conversar com ela melhor, né? Só tem o problema da questão de uso pessoal. Tem gente substituindo o terapeuta por IA. Já ouvi falar disso. Então, aí, quando a gente entra no âmbito pessoal, tem riscos, por quê? Aí entra num ponto que você trouxe lá atrás, que às vezes ela tem uma resposta, ela não sabe, ou ela tem uma resposta para nos agradar. E quem tem problema com autoafirmação das coisas, a IA é excelente para reforçar esse problema. Porque ela tende a fazer que você está certo. Ah, não, é isso mesmo, acho que você está pensando, você tem que ser mais paciente com você. Se você não falar, é até engraçado, assim, parece aquelas pessoas, aquelas crianças, não é mimadas, mas querem agradar. Eu falei assim, eu tive uma ideia, uma vez um insight. Eu sempre quando eu tenho insight, pega essa dica aí, ó. Falei igual o Marçal agora. Pega esse código. Quando eu tenho um insight, a primeira coisa que eu faço é eu gravo, falo, assim, putz, tem um insight assim, assim, assado. Depois eu volto a falar sobre isso. Mas eu gravo lá, porque ele já tem essa informação. E aí eu falo, quero que você analise como um estrategista, alguém nesse segmento, modelagem de negócio, mas eu não quero que você passe pano. Eu quero que você fale na real se essa ideia é boa, trazendo os pontos positivos e negativos. Daí ele até fala assim, sendo muito sincero com você, não sem te agradar. Daí ele fala, então você vê que ele entendeu. Então você tem que até falar como ele quer analisar. Imagina você fazendo uma terapia e o cara te massageando o seu ego, aí é complicado. Então, por quê? Porque o terapeuta ele está percebendo a pessoa, ele tá vendo os sinais físicos que a IA não vê, ela está vendo comportamentos que a gente está fazendo que não vê. Aí ele faz uma pergunta provocativa para ver como você reage. Um bom terapeuta faz isso. A IA não faz. Sim. Ela só vai reagir com aquilo que você pergunta. Então, ela não tem muito contexto. É diferente de um terapeuta que usa, com a devida autorização, se ele subir as análises, as sessões, a IA pode ajudar ele a entender alguns comportamentos do cliente dele. E aí é o outro lado. Mas é o lado dele experiente, analisando com a IA, sendo treinada com os pacientes dele. E pode aí ali a IA vir e dar alguma contribuição para ele, Exatamente. Algum ponto que ele deixou escapar. Você acha que, de repente, ele tem alguns tipos de comportamento? O que eu posso analisar para ver se ele tem esse comportamento? De repente, tem um TDAH, alguma coisa nesse sentido. Pode ajudar. Tanto médicos têm usado muito para diagnóstico. Às vezes não querem muito assumir, mas têm usado muito, bastante. E pensa, quanto não tem a ganhar a medicina com uma inteligência coletiva? Às vezes é só um médico falando. Quando é uma IA treinada para aquilo, é um corpo de médicos do mundo inteiro que pensam uma inteligência que pode dar um diagnóstico muito mais assertivo. Boa. Então, pode resolver problemas sérios que, às vezes, só está no peso de um médico decidir. Você pode consultar uma inteligência para ajudar você a decidir, trazer outros parâmetros. Vários Dr. House. Daí eu fazer, ao invés de Einstein, ser Dr. House, né? Não, legal. Para não deixar escapar aqui, por exemplo, o ChatGPT, ele fica meio que na área consultiva ali, eu consigo trabalhar consultivo. Geração de imagem... O Gemini está melhor. Mas o GPT também cria imagens, mas o Gemini é melhor para isso. Ainda. O Copilot? O Copilot hoje está muito bom para integrações com a ferramenta do Office. Então, ele está embutido muito nas planilhas, nos docs, né, no Word, né, usa o Google Drive e o Docs. Né? Então, PPT, né, para criar coisas. Então, ele está muito integrado com aquelas ferramentas de BI. Então, quando você usa muito a suíte Microsoft, é legal você usar o Copilot, porque ele conversa muito bem. A mesma coisa do Gemini com o Google Drive, né, com o Google Planilhas, tudo. Então, tem essa integração. Você consegue rodar IA dentro da planilha. Faça uma análise aqui, expõe lá, cria uma fórmula para fazer a média ponderada. Ele cria a fórmula. Então, se você não sabe mais a fórmula, você pode pedir para a IA criar. Entendeu? Quero fazer uma análise dessa coluna com essa coluna, que fórmula eu preciso fazer? Ele vai montar e vai fazer a fórmula já para você. Você não precisa mais saber as fórmulas. Né? Show de bola. Bem usual mesmo. Sim. Bom, Marcelão, para a gente partir para o nosso finalzinho aqui, a gente está falando muito da área profissional, como que
inteligência artificial pode me ajudar na vida pessoal? Dá uma dica para a vida pessoal, usabilidade aí na vida pessoal. Puxa, IA dá para usar para tudo. Desde a senhora que quer uma receita, tem um contexto, você vai falar o que você tem na geladeira e quer criar alguma coisa. Você quer... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do que eu faço. A IA, o meu ChatGPT, ele sabe os projetos que eu estou desenvolvendo. Então, por exemplo, quando eu vou ler um livro, ele já conhece o conteúdo daquele livro. Se eu pedir para ele falar, escreva o livro todo, ele não vai. Mas eu falo assim, traga para mim um resumo detalhado desse livro, pontos que são, geralmente, pontos de mais destaque, que são algumas do autor, né, que são diferenciais do autor, citado por outras pessoas, e faça uma conexão com esse projeto para ver o que é interessante desse livro para mim. Tá. A forma que eu leio é outra. Porque eu já tive uma pré-análise e uma possível conexão com o que eu estou estudando. Então, imagine agora, eu posso, antes de ler, eu posso saber quanto aquele livro... É só um exemplo, né? Assim como filmes também, a gente já pode pegar e dar uma... Tô querendo, ao invés de ficar lá rolando o feed do Netflix, tô hoje com a minha namorada, quero assistir um filme romântico dos anos 80, que foi um clássico, e liste 10 para mim para eu escolher, e onde eu acho, se é no Prime, se é no Amazon. Pronto. Olha aí, já usou. Né? Então, hoje eu quero uma coisa para assistir com as crianças, quais filmes eu tenho hoje no Netflix, tal, que eu posso fazer, ou quais... Ponto. Ele vai ajudar você a resolver o problema. Então você tem isso. É só trazer o problema. Esses dias eu precisava trocar a senha da... Olha pra você ver como é uma coisa que eu olhava talvez no YouTube. Eu queria trocar a senha da fechadura da entrada do meu apartamento. E eu falei, nossa, e agora? Qual o modelo dele? Eu tirei uma foto e mandei, qual o modelo dessa fechadura? Ele falou, essa é a fechadura tal, tal, tal. Como eu mudo assim? Você vai fazer assim, assim, assado. Ele identificou a fechadura e já me deu. O manual da fechadura ali. Esses dias apareceu um código no display do meu carro de erro, né, do computador, de bordo. E eu falei, o que é esse erro desse modelo de carro? Falou, isso. Você vai lá na montadora e eles falam que é aquilo. Pô, ajuda. Demais. Ele tem acesso aos manuais, tudo. Então você pode. É só trazer para a rotina. Eu tô vendo um negócio, o que é isso aqui, ó? Pode criar uma imagem igual essa ou alguma coisa, uma referência? Você pode. Tem um lugar que você não... não tô entendendo esse rótulo aqui, ó. Você manda, ele pode traduzir para você entender o que está lá. Enfim, você pode criar um monte de coisa, né? É trazer para a rotina mesmo. Muito bom. Não, legal. Bom, Marcelão, obrigado, então, pelo seu tempo, seu bate-papo aqui comigo. Foi bom demais abrir a mente um pouquinho mais para a inteligência artificial. Espero que esse episódio ele dure por um bom tempo. Sim, vamos ter que voltar aqui de 3 em 3 meses. Para atualizar. Para quem quer te acompanhar em rede social, de repente em palestras, só finaliza pra gente aí onde a gente pode te encontrar, cara. Só procurar Marcelo Varejo, né, no Instagram, @Marcelo Varejo. Se você seguir, eu vejo. Esse trocadilho. LinkedIn também, né? Também no YouTube. Eu estou retomando meu trabalho de YouTube, então em breve, a hora que entrar esse podcast, eu quero estar rodando mais meus vídeos, né? Legal. Eu também tenho um grupo no WhatsApp, que é o iAprenda, é gratuito. Posso até colocar aqui, deixar a descrição, né, no vídeo para colocar quem quiser. Boa. Sempre quando eu tenho as aulas, eu faço algumas aulas ao vivo, até algumas abertas. Então, novidades que surgem, eu coloco nesse grupo e a galera vai ali recebendo. Então, procurou Marcelo Varejo, você vai me encontrar. Maravilha. Tá certo, então, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Obrigado você. Foi um ótimo bate-papo aí, adorei, legal. Cara. Também gostei Se muito. pudesse, a gente ficava muito mais tempo aqui. Mas vamos lá. Então, galera, obrigado para você que nos acompanhou até agora. Espero que tenha contribuído bastante. E mais um pouquinho, mais uma pincelada de informação para você levar para o seu dia a dia, para facilitar a sua vida, a gestão e até mesmo a vida profissional, na hora de procurar um filme com a família aí, com as crianças, tá certo? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo episódio, tamo junto, pra cima, valeu!